TV Batuíra Portugal, para lá do amanhã. Roguemos a Jesus que nos abençoe a todos nesta tarde e vamos certamente aproveitar porque o nosso tema é muito especial. Vai-nos falar sobre Maria, Mãe de Jesus. É mesmo Maria, Mãe de Jesus. E nós vamos certamente, a partir de hoje, ficar com uma ideia um pouco mais clara sobre quem foi esse Espírito. Obrigada, minha Amélia. Mãe de Jesus, Mãe de todos nós. E começa o Miramês falando-nos deste espírito nobre no seu livro Maria de Nazaré. E ele começa só por adiantar, falar de uma personalidade da excelsitude de Maria de Nazaré é buscar o inconcebível para quem mora na faixa ainda dominada pelas trevas. Aliás, nós não temos sequer vocabulário para poder traduzir pela inferioridade espiritual que ainda temos e, portanto, esse esclarecimento não nos pôde ainda chegar. Mas um dia, trabalhando a nossa perfeição, vamos ter acesso, sim, a isso e muito mais. Então, vamos agora dar início. Maria, Mãe de Jesus, é um espírito de pureza lirial, vindo de planos altamente iluminados. É óbvio que só poderia ser. Se ela veio com a missão de ser mãe do espírito mais elevado que esteve na Terra, é óbvio que teria de ser um espírito lirial. Para receber, vindo de planos altamente iluminados, para receber e ter em sua companhia o espírito mais evoluído que pisou o solo terreno, portador da mensagem de Deus para os homens, o Evangelho. Código divino já nas mãos dos homens, que deve ser vivido para que a humanidade se liberte dos sofrimentos, libertando-se da ignorância. O Evangelho vai libertar-nos da ignorância e, portanto, dos sofrimentos. É a nossa ignorância acerca dos ensinamentos do Cristo que nos faz nós sofrer. Porquê? Porque nós erramos e depois temos de sofrer as consequências. É a ignorância do Evangelho. Então, necessitamos, de facto, dar cada vez mais importância ao significado do Evangelho nas nossas vidas. Prossegue, Miramês. Maria de Nazaré desceu de plano em plano para ajudar na fraternidade pura. Por que que Maria desceu de plano em plano? De esfera em esfera? Porque ela, para reencarnar, aliás, não reencarnar, para encarnar aqui na Terra, ela precisava que o seu perispírito fosse assimilando matéria para finalmente encarnar aqui. Em cada estágio da descida, organizou trabalhos para o aprimoramento das almas. Ela vinha trabalhando. Ela vinha educando os espíritos, vinha ensinando e ajudando. Os espíritos elevados, puros, trabalham sem cessar. Eles não ficam inativos onde quer que eles estejam. Somente a sua magnânima presença seria motivo
para o despertamento espiritual de quem o encontrasse. Quer dizer, só o facto da sua companhia, de estarmos junto dela, já era um motivo para nos sentirmos estimulados à nossa reforma moral. É extraordinário pensar como seriam as vibrações dela sem pensarmos ainda das vibrações de Jesus que esteve entre nós. Por isso ele arrastava multidões, porque estar junto de espíritos desta natureza, nós até nos curamos. Só a presença cura o espírito. Maria de Nazaré foi um instrumento divino para o aparecimento do grande mestre. Ela nasceu exclusivamente, com a missão de ser mãe de Jesus para que ele viesse até nós. É óbvio que teria de ser um espírito como Maria de Nazaré. Não há condições humanas, mesmo entre as mais elevadas inteligências, que possam escrever sobre Jesus sem diminuí-lo. Ele é uma portentosa figura que transcende toda a sabedoria dos mais sábios homens da Terra. Ele é o Cristo cósmico, que nós também não conseguimos entender ainda o que é que isso significa. O que é ser um Cristo cósmico? Ele esteve entre nós e ainda não compreendemos o seu Evangelho. Ainda hoje, nós o rejeitamos e não nos sentimos atraídos para o estudo, para a assimilação da sua mensagem. Um espírito da natureza do Cristo. Mas lá chegaremos. Falanges nobres desciam e subiam como vindas das estrelas mais iluminadas. Legiões de espíritos angelicais espalhavam-se por todos os recantos da cidade de Nazaré. Porque estes espíritos angelicais, e foram legiões deles, não só porque eles vinham em missão com Maria de Nazaré, mas mesmo muitos deles, eles vinham limpar a atmosfera do planeta, principalmente naquela zona da Galileia, perto de onde Maria ia nascer. Teria de limpar toda a atmosfera, afastar os espíritos ignorantes e inferiores, foram todos retirados da zona, para não interferirem com a chegada de Maria de Nazaré. E depois com a chegada de Jesus. Aliás, muito antes, esse trabalho de retirada desses espíritos foi feito com uma grande antecedência. Legiões de espíritos, Era nesse ambiente de luz que Maria de Nazaré se preparava para descer à carne como mãe do Divino Mestre. Ambiente de luz, também preparado. Aliás, a presença de todos esses espíritos, a vibração desses espíritos elevados, tornavam toda aquela atmosfera única, brilhante e cheia de luz. Tanto que, desde as criaturas, as pessoas, aos animais, às plantas, à produção não só das árvores, como do terreno. Tudo isso vibrava e produzia em duplo e em triplo, por causa das vibrações elevadíssimas que estavam na Terra. Portanto, ia ser um ambiente extraordinário. Eu já li, não já? Era nesse ambiente de luz? Já li. Você já sabe. De vez em quando. Os nazarenos, agora vai haver uma explicação de Miramês. Os nazarenos, de um modo geral,
usavam cabelos compridos e eram de natureza mística. Os pais, por vezes, ofereciam os seus filhos para os trabalhos do templo em Jerusalém antes de nascerem, para que eles pudessem ser formados nos segredos da vida espiritual junto aos grandes sacerdotes. Isto era hábito. Os pais que se preocupavam com a educação dos seus filhos, antes de nascerem, já estavam a ser oferecidos ao templo para ter uma educação especial e aprenderem a adorar a Deus, a serem humildes e obedientes às leis. O casal de nobre porte, agora vamos falar sobre os pais de Maria. Os pais de Maria também não poderiam ser uns espíritos quaisquer, porque Maria de Nazaré era um espírito também elevadíssimo. Portanto, o casal de nobre porte, Eli e Ana, encontrava-se na simples residência, consciente das suas promessas ante o mundo espiritual. Isto é extraordinário, perceber isto. O casal queria ser pais de Maria de Nazaré, estavam conscientes, eles lembravam-se, tinham uma memória ativa sobre os compromissos que tinham adquirido no plano espiritual antes de reencarnarem. Então, conscientes das suas promessas ante o mundo espiritual. Notavam-se 3 luminares da eternidade: Gabriel, Rafael e Micael, trazendo com todo o carinho um espírito para revestir-se de carne e receber na terra o nome de Maria, que tomou o cognome de Nazaré. Portanto, estes 3 luminares, espíritos elevadíssimos também, que possuíam inclusivamente o título de mestre, portanto, muito, muito próximos a Jesus, portanto, espíritos puros, tinham a missão de trazerem Maria e protegerem o seu nascimento. E o que é que aconteceu então? Maria, em espírito, adentrou o lar que deveria ser seu também. Esses espíritos, iriam relembrar Maria, os pais de Maria, de que iriam receber uma filha. Dobrou os joelhos, mas o espírito, de um modo geral, vai conhecer a família, conhecer o ambiente. E é de lei. E, portanto, a lei foi cumprida. Maria desceu e foi conhecer o seu lar e os seus pais. Humilde, espírito superior, dobrou os joelhos em respeito àqueles corações que iriam recebê-la e testemunhou a sua gratidão nesse canto, próprio de uma ave de luz que estava deixando temporariamente o lar, próprio dos espíritos elevados. Eles sentem-se muito gratos, muito agradecidos. A família escolhida tinha sido avisada pelos processos do sono. Eli e Ana, em desdobramento, este foi o processo do sono, em desdobramento, que o casal é levado ao plano espiritual para ser relembrado que vão ser pais. E foi o que aconteceu. É de lei também. Assim acontece com qualquer reencarnação comum aqui na Terra. O processo é igual. Os pais vão ser sempre chamados ao plano espiritual em sono, ou em sonho, e é-lhes informado de que irão ser pais. E eles aceitam ou não aceitam. Mas não podem ser, de facto, por lei, não são obrigados. Mas então, aqui está, Eli e Ana, em desdobramento, foram levados a regiões espirituais altamente dignas e cientificadas do nascimento de uma filha, na programação da vinda do Messias. E eles, ajoelhados, ouviram o que a entidade de Gabriel, portadora de todas as qualidades de mestre, revestido de intensa luz, lhes comunicou. Então, o casal, Eli e Ana, iam ser relembrados que iam ser pais de uma menina.
Meus filhos, começa Gabriel a falar com eles. É da lei que nunca devemos forçar as consciências, nem violentar os sentidos de quem quer que seja. É assim que acontece em qualquer reencarnação comum. Isto é comum em tudo, é lei. Aqui estáis para nos ouvir, mas podeis decidir de acordo com as vossas próprias vontades, sem a nossa interferência. Apenas vos convidamos a ajudar na maior de todas as missões empreendidas na Terra. Cooperar com o Messias na difusão da Boa Nova do Reino em favor de todas as criaturas. Portanto, eles também estavam a cooperar na missão do Cristo, recebendo a sua futura mãe. As duas almas aos pés de Gabriel, portanto o casal, na mais elevada emoção espiritual, e aqui a ciência, ao convite dos céus, Eli falou: Senhor, não temos qualidades para abraçar com tais compromissos. Por Deus, pedimos que nos ajudeis a suportar e a cumprir a missão que nos entregais. Compadecei-vos de nós, bom anjo de Deus. Contudo, confiamos no nosso Pai Celestial e nos seus anjos, para levarmos a bom termo os nossos deveres. Portanto, mostrando o casal, os futuros pais, a humildade. Eles foram escolhidos. Obviamente, se foram escolhidos, é porque tinham qualidades e capacidades, mas o espírito de elevado é sempre humilde. Não vos esqueçais dos deveres, continua o anjo Gabriel, para com a filha que haverá de nascer pela força do vosso amor. Ela é um anjo revestiço com a roupagem da carne. Tomai todas as providências para que ela não saia do ambiente da escola dos sentimentos elevados, porque o espírito, ao voltar ao ambiente terreno, perde grande parte da consciência e pode tornar rumos opostos ao programado. Dá-lhe boa formação desde os primeiros dias. E é verdade. Nós, ao reencarnarmos, esquecemos quase tudo aqui na carne. E por isso, teria, mesmo um espírito elevado que é, poderia ter alguns deslizes. A educação é fundamental. Maria, ao se prender pelos processos da encarnação, pediu com humildade aos luminares que a assistiam que lhe dessem trabalho durante a gestação, pois que no percurso da formação biológica do seu instrumento físico não queria vivenciar a inatividade. Pediu ainda que fosse apagado temporariamente o saber já conquistado no percurso dos milénios. Portanto, dois aspectos muito interessantes que têm tudo a ver com espíritos elevados. Ela pede trabalho durante a sua gestação, portanto, o espírito que estava a reencarnar, ele, como espírito, já está a pedir trabalho. Enquanto o corpo se vai formando, o espírito é livre e vai trabalhando. E queria muito que lhe fosse ocultado o saber que ele tinha, o seu saber. Mas, de facto, Maria não conseguiu de todo isso. E nós vamos ver que é muito interessante como é que a sabedoria dela emerge de uma maneira extraordinária. Vamos encontrar Maria em Nazaré com os seus 7 anos. A partir daqui vamos, então, apresentar Maria. A criança de Nazaré já estava famosa pelas notícias que passavam de boca em boca e as visitas tornaram-se uma presença constante de todo o povo da pequena aldeia para ver e ouvir a menina predestinada a ser a mãe do Messias. Os pais de Maria pouco tempo tinham para os trabalhos que lhes garantisse o sustento. Portanto, aquilo que Maria queria não conseguiu. Ela evidenciou-se como uma criança precoce, sábia, mas muito sábia. E começou a ser tão conhecida que os curiosos não deixavam a casa da família para conhecerem
de facto, essa criança, falar com ela e ouvi-la, que isso era um prazer. Só que começaram a ser um grande incómodo para a criança e para a família, porque não havia sossego, tranquilidade e nem segurança. Poderia não haver segurança também para a criança. Certa feita, 3 rabinos, dos mais interessados no caso, rabinos, portanto, do templo, entre eles Azedão Moá, devidamente autorizados pelo Conselho de Sacerdotes, foram visitar a família, porque eles também tomaram conhecimento do que é que se estava a passar, ficaram curiosos e queriam conhecer. Foram visitar a família abençoada para conversarem com a menina. Vocês desculpem, eu estou a ler muito depressa, porque eu tenho ainda muita matéria aqui. Foram visitar a família abençoada para conversarem com a menina e das suas respostas tirarem algumas conclusões sobre a missão da criança. Falava-se, não é, que iria ser mãe do Messias. Se ela fosse além, prepararam perguntas à altura de Maria, da sua idade, 7 anos. Se ela fosse além, o que deveria acontecer pela sua missão, eles acreditariam, defendendo-a para que se cumprisse a profecia a favor dos judeus. Portanto, eles queriam realmente testificar dessa verdade que constava. Os pais de Maria temiam a opressão que já passava dos limites. É claro. Os rabinos de Jerusalém, principalmente os que negavam os valores da criança de Nazaré, queriam uma prova mais concreta da missão de Maria, referindo-se à vinda do Messias prometido pela boca dos profetas de maior evidência. Todos esperavam o Messias. Os rabinos não poderiam crer que a que se destinava a ser a mãe do Messias viria como filha daquele casal tão humilde. E aí está o preconceito, o orgulho de raça dos judeus, que deixaram muito a perder-se, e foi realmente o que lhes aconteceu. Eles queriam que realmente o Messias... Não, eles achavam, consideravam que o Messias deveria nascer de uma família do templo, da família de uns sacerdotes, portanto, de uma elite, digamos assim, não de uma família humilde. Então, eles estavam na dúvida, precisavam de chegar à conclusão. E eles prepararam as perguntas, e aqui estão algumas perguntas, só algumas. E pergunta 1. Pelo que ouço falar, principalmente da boca dos teus pais, é tua a missão de ser mãe do Messias, prometido que deve vir da linhagem de Davi. Como poderá ele ser reconhecido como tal e desempenhar o seu trabalho para atingir todo o reino da terra? E a resposta dela foi simples. Certamente que devo ser mãe, e se for do agrado de Deus, o serei com muito prazer, deste ser que transcende todos os nossos raciocínios. Os sacerdotes pareciam estáticos, anotando algumas respostas e analisando outras, mas os corações apoiavam o que estavam ouvindo daquela criança de Deus. Os pais de Maria aprovaram a ida dela, finalmente, para a escola do templo. E o príncipe dos sacerdotes afirmou: desejo muito que essa menina venha para o templo. Se ela for realmente um instrumento da verdade, que seja, e a glória será do nosso templo em acolhê-la. Aí está, o orgulho de raça sempre, em que tudo o que é do superior é para eles. Os rabinos da comunidade passaram então a acreditar na missão de Maria, pelo seu porte espiritual, pela educação, disciplina e saber, que atraía muita gente que desejava observar o fenómeno. O dirigente máximo do templo há meses não via Maria de Nazaré e decide reunir-se e pergunta. Portanto, ela já estava internada no templo e havia algum tempo que o príncipe dos sacerdotes não via Maria, não conversava com ela e não sabia qual tinha sido a evolução dela. E então, o dirigente máximo do templo, há meses não via Maria de Nazaré, e decide reunir-se e pergunta: estimada filha da casa de Deus, desejava ouvir a sua opinião
acerca da paternidade de Deus, o soberano Senhor do Universo. E ela diz: sinto um prazer muito grande em me reunir com os maiores desta casa de forma tão simples. Digo-vos com bastante certeza que esse Senhor de todas as coisas não usou nem escolheu somente os judeus. Isto já foi um choque para eles ouvirem isto. Porque eles consideram que eles são a raça superior. Porque, como sendo raça eleita para o seu coração, porque Ele é Deus de justiça e amor. Os judeus assim julgavam, mas de facto ela deu-lhes uma lição de imediato, que eles não gostaram. Se todos saímos de Deus e se Ele é a concentração de todas as virtudes, o entendimento nos fala que não deve ser de outra maneira. Todos somos iguais, mas para os judeus não. Não eram todos iguais. Eles eram os superiores, os outros eram os inferiores. E Maria já estava a passar a mensagem do Cristo. Minha filha, outra pergunta. O que podes dizer a todos nós acerca do Messias que haverá de vir e que escolheu a Judeia para nascer e libertar o seu povo de outras raças? E ela respondeu: Ele vem trazer o pão do céu e a paz para a terra. Ele vem mudar o homem na sua estrutura de sentir e pensar, no seu modo de agir e de viver. E foi isso que ele veio fazer. Ensinar o amor, a igualdade, o respeito. Ele vem mudar o homem, não. Vai descer na Judeia, não porque ama mais aos judeus do que aos outros, mas porque o nosso povo seja o mais necessitado da sua magnânima presença. E esta resposta foi o máximo que eles podiam ter ouvido. Como é que eles, se são o povo escolhido, são o povo mais necessitado? E eles ficaram indignados com Maria, com o que ela respondia, porque os ofendia muito. Notava-se o nervosismo geral. Os sacerdotes decidiram reunir-se para refletir acerca de Maria. Ela estava já a ser um incómodo. Temos de tomar providências urgentes sobre este caso, senão perderemos o poder diante dos judeus. Aí estava a preocupação deles. Mas não podiam de maneira nenhuma perder poder. Ela quer derrubar uma estrutura religiosa erigida em milhares de anos e abençoada por Deus em favor do povo da Judeia, povo escolhido pelo próprio Deus. Não podemos nos esquecer de que somos os pastores. Acho do bom alvitre enviarmos Maria de Nazaré para o seu lar. Libertavam-se dela, ela era esquecida e tudo voltava à normalidade. O que nos parece bastar. Já demos a ela acolhimento bastante no tempo, o que nos parece bastar, mas sempre que quiser poderá voltar à nossa casa, porque se a expulsarmos será muito pior. Passados alguns anos, os sacerdotes reuniram e decidiram sobre Maria. Portanto, Maria foi para casa, para os pais, ficou lá esquecida, mas eles não se esqueceram dela. E queriam saber o que se passava. Qual a condição dela agora? Passados alguns anos, os sacerdotes reuniram e decidiram sobre Maria. Pois bem, ela deverá casar-se. Eles decidiram sobre Maria. E mais, esta casa deve escolher o marido, pois ela é ainda nossa tutelada e respondemos pela sua vida. Decisão deles. Portanto, é como se Maria fosse propriedade deles, porque esteve lá internada e era uma virgem. O homem que escolhemos e sugerimos para ela é um varão dotado de todas as qualidades, onde fulgura a maior de todas,
a obediência às leis do nosso templo, isso era importante para eles, certamente ele receberá a esposa que sonhara ter, moça, linda, prendada e uma vida simples e plena do temor a Deus. E nós ficamos livres de um problema. Esse era o objetivo. José ben Jacó era um varão que fazia parte da linhagem de Davi, trazia no coração a bondade, a justiça e a obediência às leis do Senhor. Portanto, José era um homem bom, simples, crente, obediente às leis. Estava tudo certo. Certa tarde, pequena comitiva chegou à porta de Eli e Ana, dando conta da decisão do templo acerca do casamento de Maria, acrescentando que Maria faz parte do colégio das virgens e que o colégio tem de ficar atento à sua vida. É muito curioso nós observarmos que, como eles, sem o saberem, estavam a ser instrumentos dirigidos pela espiritualidade. Ela foi para o templo para ser protegida, para ficar protegida dos curiosos. Agora chegou a altura, porque Jesus se estava a aproximar e ela teria de ser mãe de Jesus. Portanto, é preciso que ela case. Mas os pais foram apanhados de surpresa e ficaram em choque. O enlace matrimonial foi uma festa honrosa ao estilo dos sacerdotes. Eles também realizaram o casamento. A época impunha a regra, principalmente às virgens, de uma separação de 6 meses depois do casamento. Tudo isto é providencial. O que é que isto quer dizer? Principalmente, era regra, mas principalmente regra às virgens que vinham do templo. O casal, a partir do dia do casamento, eles ficariam na mesma casa, mas separados fisicamente. Não havia qualquer aproximação física do casal durante 6 meses. Portanto, a época impunha a regra, principalmente às virgens, de uma separação de 6 meses depois do casamento. É isso que quer dizer. Isto também é providencial. E vamos perceber. Maria, numa noite tranquila, observou que mãos angélicas trabalhavam no seu corpo físico e que outras a ajudavam com todo o carinho a sair de dentro do túnel de carne. O Gabriel e os outros, Gabriel, Micael e eu não me recordo o nome do outro. Rafael, exatamente. Gabriel, Rafael e Micael. Mas o Gabriel era o responsável máximo. Portanto, eles levaram-no ao plano espiritual para falar com ela. Agora, reparem já uma coisa curiosa. É sempre os pais que são levados ao plano espiritual para serem informados sobre a vinda de um espírito ao lar deles. Neste caso, Maria foi sozinha. Tem um significado. Vamos ver. Já fora do corpo, em espírito, via coisas que lhe escapavam à visão carnal. Sentia um ambiente verdadeiramente celestial. À sua frente vislumbrava 3 estrelas reluzentes. Eram eles, os espíritos angelicais. Enquanto a terceira, assumindo a forma humana, portanto o Gabriel, sorriu para ela, abençoando os seus sentimentos, falou com doçura. Maria, que a paz do Senhor seja contigo agora e sempre. Não deves preocupar-te com os acontecimentos. Não podes esquecer-te dos compromissos assumidos antes de te vestires da carne no mundo das formas. Eis que és bendita entre
todas as mulheres por teres sido escolhida para receber em teu seio a luz da vida de todas as criaturas da terra. O Messias prometido já se encontra nos arraiais da terra. Maria, evidentemente, foi escolhida. O Espírito em forma de estrela sorriu para Maria, portanto, esse Espírito é Gabriel, no mais profundo sentimento de fraternidade, e os três foram se desfazendo como por encanto. Maria reassumiu o seu corpo, o corpo físico, lembrando-se de tudo o que havia ocorrido. As três luzes de Deus, depois que deixaram Maria dormindo, foram em busca de José. Agora é José, sozinho, que não podia conciliar o sono, tomado por ideias fixas sobre a sua vida e a de sua mulher Maria. É óbvio, ele estava preocupado, contrariado, porque durante todo aquele tempo lhe era vedada a aproximação física de Maria. E ele, claro, o seu pensamento não parava naquela contrariedade. E ele precisava de ser elucidado. José não conseguia vê-los. Uma camada de fluidos superiores cobriu o esposo de Maria e este imediatamente adormeceu. Ele não conseguia dormir e os espíritos adormeceram-no para o poderem levar ao plano espiritual e conversar com ele. No entanto, podia ouvi-los nitidamente. Ajoelhou-se em espírito, fez uma oração e passou a escutar uma voz. José ben Jacó, que a paz do Supremo Senhor te abençoe sempre. Estamos ao teu lado para te ajudar no que deves fazer. Portanto, vai elucidá-lo. Ele vai ser elucidado sobre o que deve fazer. Qual a atitude dele? É do nosso conhecimento que no mundo há muitos homens que podem fazer o teu trabalho. Todavia, o chamado está endereçado ao teu coração. Ele foi escolhido para companheiro de Maria, porque ele tinha características, mas haviam mais homens. Ele não era o único. Deves aproveitar toda essa oportunidade, porém, ela não significa ajuda de ti a Deus. Ao contrário, é Deus quem te auxilia pela caridade que recebes neste momento. E qual é a caridade que ele recebe? Se ele conseguir levar a sua missão ao fim, débitos do passado que ele tinha ainda acumulados, muitos, eles eram todos anulados pelo facto de ter cumprido a sua missão ao lado de Maria. E aí está a ajuda. A ajuda é essa, é libertar-se, anular débitos do passado. Ao contrário, Deus que te auxilia. Vimos-te falar da vinda do Messias, cuida de todos os teus sentimentos e disciplina todos os teus impulsos. A renúncia será preponderantemente como humano. É a renúncia dele. É viver ao lado de Maria, como protetor dela e de Jesus. Essa era a missão dele, dificílima. Por isso ela era tão difícil, que era tão meritória, que lhe iria anular muitos dos seus débitos do passado. Então, José não conseguia vê-los. Como é? Voltei atrás? Bom, vamos lá. A matéria deve acompanhar. Agora há uma explicação de Miramês muito, muito importante. A matéria deve acompanhar o espírito na sua escalada evolutiva. Quer dizer, o espírito que evolui, vai evoluindo, ele vai necessitando de um corpo também mais evoluído. Os espíritos que vão assimilando o conhecimento de uma determinada esfera, quando atingem todo o conhecimento dessa esfera, ele necessita de passar a outra esfera. Porque o corpo que está já neste momento não evoluiu o suficiente segundo as necessidades do espírito, de acordo com a evolução que adquiriu. Então, por isso,
Aqui está. A matéria deve acompanhar o espírito na sua escala evolutiva. De outra forma, ele não suportaria a vida nos liames da carne, porque não havia equivalência. Um espírito de altas vibrações, como no caso de Jesus, ao ser internado num corpo físico de um ser comum, esse corpo não suportaria as correntes vibratórias dessa alma e poderia até desintegrar-se no momento de ser concebido. Ou seja, no momento em que a célula masculina se unia à célula feminina, formando o zigoto, essa ligação de imediato que se faz ao perispírito, essa célula podia se desintegrar. E as células, não haveria jamais a reprodução, a multiplicação das células e o corpo não se poderia formar. Os altos instrutores da humanidade já fizeram várias experiências neste sentido. É evidente que eles sabiam muito bem o que estavam a fazer. Como um corpo puramente físico poderia suportar um espírito de alta pureza espiritual como Cristo? As próprias leis físicas nos dão essa explicação. Correntes de alta voltagem somente podem passar em fios apropriados. Um espírito da qualidade do Cristo não suportaria uma permanência em um corpo de carne e osso qual o comum. Ele se dissociaria imediatamente, mesmo na formação congénita. As vibrações da Terra são tão pesadas e densas que não existem condições para um corpo fluídico permanecer os anos que o Mestre viveu entre os homens. Portanto, Jesus jamais poderia vir à Terra num corpo fluídico exclusivamente, porque as vibrações da Terra não permitiriam. Porque há quem diga que Jesus tinha um corpo fluídico. Não é verdade. O mundo espiritual estudou os meios mais apropriados para a descida do Senhor aos liames da carne, aperfeiçoando essa carne. Como? Hoje pode analisar-se o que é feito na própria ciência com a inseminação nos animais e mesmo nos seres humanos. Nós sabemos, já é conhecido agora. Mas antes isso não poderia ser falado, porque a ciência ainda não tinha chegado lá. Não é? Já foram feitas muitas experiências de grande proveito em vários missionários da verdade, de outros espíritos que vieram em missão, que vieram à Terra já antes do nascimento do Cristo e depois, e a própria evolução biológica está, de certa forma, ligada a esse trabalho de inseminação espiritual. A evolução do corpo. O corpo evolui também com inseminação que faz. Para dali nascerem seres mais aperfeiçoados, com corpos de forma mais adequada, para que espíritos evoluídos encontrem meios de cumprir as suas missões com maior eficiência, o que não constitui derrogação das leis. Se as almas evoluem, as leis têm de progredir na mesma linha de entendimento. Já foram conduzidos para a Terra, por muitas vezes, esses enxertos divinos pelos benfeitores da eternidade de variados mundos. E, geralmente, são trazidos protogametas de alto teor evolutivo que são inoculados em mulheres preparadas para tal evento, de onde deverá sair uma espécie de forma humana capaz de suportar espírito de grande pureza. Alguns são aproveitados no momento da cópula. O que é que isto significa no momento da cópula? Não é que os espíritos estejam a assistir à relação do casal. Não. Os espíritos, eles estão afastados, mas eles sabem do momento em que a cópula se dá e, entretanto, há umas horas em que o espermatozoide começa a fazer o seu movimento ao encontro do óvulo.
E é nesse tempo, nesse espaço de tempo, que eles fazem a inoculação e no útero da mulher, e esse espermatozoide avança imediatamente sobre os outros. E, portanto, dá-se aí a fecundação. Mas não é que os espíritos estejam na intimidade do casal. Jamais isso não acontece. Há um máximo de respeito dos espíritos com todo esse processo. Aliás, eles também estão presentes quando é da reencarnação de um espírito. Eles sabem quando devem fazer a ligação do zigoto ao perispírito, ao momento certo. Logo que o zigoto se forme, essa ligação tem que ser feita dentro do espaço mínimo de tempo, para que seja o espírito a tomar, então, a direção da formação do seu corpo. Portanto, é assim que isso acontece. Mas os espíritos não estão a assistir à intimidade do casal. Isso é muito importante que se perceba. Há um máximo respeito dos espíritos superiores. Absolutamente. Há mundos de naturezas variadas, mundos quase fluídicos, onde a humanidade vive quase somente em espírito. E foi de um desses mundos que se trasladou a semente purificada de acordo com os genes maternos. Tinham que ter a mesma genética, é o óbvio, porque senão não dava certo. Para uma vida que obedecesse mais ao espírito. Foi de uma estrela próxima ao sistema solar, a 9 anos-luz de distância aproximadamente, que veio a semente genealógica esplêndida de perfeição para obedecer ao acasalamento com o óvulo da Virgem Maria de Nazaré. A genética tinha de coincidir, porque senão não dava certo. Que se encontrava em... Como é? Sim, que se encontrava em preparação espiritual no afã de realizar o maior feito da história na Terra para que as profecias fossem cumpridas e a vontade de Deus fosse realizada no mais puro esquema de amparo à humanidade terrena. Era da máxima importância para a humanidade. A semente, que na linguagem científica da Terra chama-se espermatozoide, quase fluídica, foi trazida para a Terra por 3 espíritos para ser inoculada na que seria a futura mãe de Jesus, Maria de Nazaré. José ficaria como um tutor do grande ser, e a continuação da sua raça daria uma continuidade moral pelo que ele viera trazer em favor da humanidade. Altas entidades espirituais vieram trazendo, com especiais cuidados para a Terra, a semente masculina no sentido de fecundar Maria de Nazaré com extremo respeito e dedicação. Já haviam sido estudados os efeitos que poderiam causar a simbiose da força estelar com o óvulo materno e tomado todas as providências para que pudessem concretizar a fecundação. Maria estava quase dormindo quando pressentiu a entrada de vários luminares da eternidade. Um deles trazia nas mãos luminosas algo que também irradiava uma luz intensa, uma microvida de difícil observação. Aproximou-se e colocou no ninho uterino de Maria. Pelas portas engenhosas dos recursos divinos, com os quais somente os arcanjos de Deus sabem lidar, via-se o microgâmeta tomar a direção do ovário pelas vias das trompas e, à medida que ele avançava, deixava um rastro de luz no caminho percorrido. Este é o processo comum da mulher que engravida. Isto é da lei, isto é universal. O que nós estamos aqui a ler é justamente o que acontece com qualquer mulher que engravida. O nascimento de um bebê começa neste mesmo processo. Está explicadíssimo no livro Missionários da Luz, por André Luiz. Quem tiver interesse poderá estudar. Isto não é nada novo na doutrina espírita.
O ovário rompeu-se como por encanto. À medida que se dava a aproximação dos dois elementos, intensificava-se em ambos a vibração, como se fossem altas correntes elétricas, dando-se a simbiose espiritual. Isto nos explica também André Luiz. Quem já estudou sabe que o processo a lei é única. A lei é única. Nesse momento eram atados os primeiros laços do espírito ao seu futuro corpo, estabelecendo assim um equilíbrio na formação biológica daquele que deveria nascer. No plano em que se encontrava o Messias, que não participava diretamente dos acontecimentos descritos, flameavam luzes de todos os cambiantes. Uma multidão de espíritos puros pairava sobre a cidade de Nazaré, cantando hinos de louvor ao Todo-Poderoso. Tudo tinha dado certo e a missão principal estava cumprida. Cumprida a sublime missão de cooperar na instauração de uma nova era para a humanidade, sob a sua ação, cumpriram-se também as profecias sobre a vinda do Messias de Deus. Hoje, passados mais de 2000 anos, é que começamos a entender a importância deste Espírito iluminado que se chamou Maria, favorecendo-nos ainda com a presença maternal junto aos aflitos que buscam o consolo que lhes facilita a evolução. E é nisso que ela continua a trabalhar, aqui com os sofredores na Terra. A ela muito devemos, a ela nos devemos dirigir sempre que queiramos, porque recebemos dela, sim, amparo e apoio. E muita paz de Jesus. Terminamos assim. Muito obrigada pela vossa atenção e desejo a todos um bom fim de semana. Eu só queria tirar isto daqui, o João tira. Ora, mais uma vez, boa tarde a todos. Eu estou a pedir ao João para colocar o primeiro slide, porque não é demais recordar esta imagem. É a imagem com que Maria se apresenta, está ali também, à vossa esquerda. É a imagem com que Maria se apresenta nos planos espirituais da Terra, uma vez que ela constituiu um grupo imenso para apoiar todos aqueles que atentam contra a sua própria vida, que se esqueceram que somos imortais e que por via da dor, do sofrimento, acabam por atentar contra a sua própria vida. São os servos de Maria. E Maria, de facto, a nossa mãe espiritual. E quando temos, de facto, esses problemas, devemos nos recordar dela, que está ajudando-nos a todos e apresenta-se desta forma para todos aqueles que sofrem e choram, depois de se equivocarem e de perceberem que se equivocaram e que a sua dor, em vez de diminuir, aumentou ainda mais. Estamos na hora. Obrigada, João. Vamos então para o final dos nossos trabalhos de hoje. E vamos mentalizar a figura do Divino Amigo, do Mestre dos Mestres, do Governador do planeta, mas do nosso irmão maior, que nos deixou muitas mensagens de consolo, de esperança, e que nos disse que nenhuma ovelha do seu rebanho se perderia. Somos nós as ovelhas, os filhos pródigos, cheios de dificuldades, necessitados do seu amor e da sua compaixão, que mais uma vez aqui se apresentam, Senhor, nesta vossa casa, rogando-vos amparo e auxílio
para as suas dificuldades. Somos nós, Mestre, que já vos queremos seguir, mas que ainda temos nos nossos corações muitas arestas para burilar, e por isso vos pedimos nesta hora que nos ampareis, que nos ajudeis a compreender as mensagens do vosso Evangelho, que nos ajudeis a aprender a amar e, acima de tudo, a perdoar, para que possamos fazer o caminho na vossa direção. Vos pedimos, Mestre, nos ajudeis a aprender e a aproveitar com esta nossa reencarnação, a aprender as lições que outrora não conseguimos compreender e a aproveitar todas as lições, todas as alegrias e todos os desafios que vieram ao nosso encontro. Rogamos pelo planeta que vós dirigis e vos pedimos que nesta hora leveis as vossas bênçãos aos caídos, aos sofredores, aos povos que ainda não aprenderam a ser irmãos e a todos nós que ainda não somos capazes de ver um irmão no rosto do nosso próximo. Abençoai-nos, Senhor, e fortalecei-nos. Sede conosco, hoje, agora e para todo o sempre. E que assim seja, graças a Deus. TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã.